Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, que eu costumo falar sobre cabelo. Na verdade, esse canal aqui mostra um pouquinho da minha vida, eu falo sobre cabelo também. Mas hoje eu queria conversar, queria desabafar um pouquinho com vocês. Sabe uma coisa que tá me incomodando muito ultimamente, que é o fato de eu pagar aluguel. Eu já vou fazer 30 anos e daqui a pouco eu vou fazer 30. Na verdade eu vou fazer 29 ainda, mas pra mim já é quase 30. É quase 30, né, na verdade. Eu ainda não tenho uma casa própria, eu sou casada. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou casada há quase 7 anos e a gente mora de aluguel até hoje. A gente tem um filho de 2 anos e meio. E a gente mora de aluguel. Eu vim dividir um pouquinho com vocês aqui. É mais um desabafo mesmo pra gente conversar, pra gente trocar ideias, pra vocês falarem aqui nos comentários também se vocês também moram de aluguel, se isso incomoda vocês, se vocês têm casa própria, com quantos anos vocês conseguiram casa própria. Isso não me incomodava antes, pra vocês entenderem. Eu casei em 2015 e quando a gente casou foi tudo bem simples, só casei no civil, não casei em igreja, nada do tipo. A gente foi morar atrás da casa da minha avó, que era uma casinha pequenininha, ainda existe essa casa lá em Recife. Hoje eu moro em São Paulo, inclusive tá um frio danado aqui, deve estar uns 16, 15 graus, eu tô morrendo de frio. Porque eu sou acostumada com o clima de Recife, que é bem quente, né? E aí a gente casou em 2015, foi morar na casa dos fundos da minha avó, ela tinha uma casinha lá. E a gente foi morar, que era no quintal da casa dela. Era uma casa bem simplesinha, que só tinha 4 cômodos, que era a sala, o quarto, a cozinha e o banheiro. Só, se você abrisse a porta da sala, você dava no quintal da casa da minha avó. E como a gente tinha acabado de casar, a gente não tinha quase nada. A gente não se preparou, não foi todo um preparatório, nada. E a gente não tinha quase nada. A gente tinha uma cama, a gente comprou uma cama. E a cozinha, a minha avó deu fogão. Não tinha armário, eu guardava as compras da gente, feira, as coisas do mês, eu guardava num móvelzinho que tinha assim no quarto, eu guardava dentro do quarto. A sala era tipo o cômodo da bagunça, a gente não tinha nada de sala. A televisão ficava no quarto, que a gente ficava de frente para a cama, e na sala era o quarto da bagunça. Gente, eu quase não tenho foto nessa casa, porque eu tinha vergonha, eu morria de vergonha de tirar foto. Eu morria de vergonha de convidar amigos para ir lá nessa casa, porque era muito simples, a gente não tinha quase nada. E a gente casou e foi morar lá porque era por enquanto, porque quando a gente casou só eu trabalhava, sabe? Meu esposo, Márcio, ele não trabalhava na época, mas ele estava esperando ser chamado por uma empresa. Já estava quase certo, só faltava a empresa chamar ele, então só eu trabalhava, ele ficava em casa porque ele estava aguardando esse chamado da empresa. E depois que ele fosse chamado, a gente ia alugar uma casa, ia ser mil maravilhas, ia comprar móveis, as coisas que estavam faltando. Só que aí a gente casou em janeiro e Márcio foi chamado em maio. Desse mesmo ano que a gente casou, ele foi chamado em maio, e aí, massa, tá tudo certo. E quando ele tava no processo pra entrar na empresa, eu fui demitida da empresa que eu trabalhava. E parece que foi uma coisa, foi ele ser chamado, eu fui demitida. Era o ano 2015, tava uma crise, eu trabalhava numa concessionária, eu era recepcionista de uma concessionária, e tava uma crise imensa. E não tava vendendo carro direito, e aí eles demitiram um monte de gente dessa concessionária e eu fui no bolo, demitiu muita gente mesmo, muita. E assim, os planos que era da gente ficar lá por pouquíssimo tempo, porque quando os dois estivessem trabalhando a gente ia se organizar e alugar uma casa, ia comprar os móveis que tava faltando, foi por água abaixo, porque aí só uma pessoa trabalhava, que era ele tinha acabado de entrar na empresa, né? E eu acabando de sair da empresa, só ele trabalhando, a gente não ia ter condições de sair de lá, alugar uma casa, comprar móveis, sabe? Dava, mas a gente ia ficar muito apertado. A gente fez assim, não, então vamos ficar mais um tempo. E enquanto eu não arrumava um emprego, né? Aí eu fiquei procurando emprego, mas gente, muito difícil. Nesse tempo de crise, como eu falei, muito difícil conseguir emprego. E aí a gente ficou lá por 2 anos e eu procurando emprego e estudando para me qualificar, sabe? Ficamos lá por 2 anos. Aí depois de 2 anos morando lá atrás da casa da minha avó, eu consegui finalmente o emprego e a gente conseguiu sair de lá. Finalmente pagar o nosso aluguel. Gente, pagar o aluguel foi uma conquista enorme pra gente, foi uma independência enorme. Vocês não têm noção, tinha gente que falava mal pra gente, dizer, virava a cara e dizia, mas tá pagando aluguel. Mas pra gente foi uma conquista enorme, porque a gente esperava muito por esse momento. A casa da minha avó, a casinha dos fundos, que quase não tinha móvel, que não tinha nada, era tudo bem velhinho, sabe?
era só temporário, mas acabou que eu perdi o emprego, né? Fui demitida. E a gente foi ficando lá e eu tentava conseguir emprego, não conseguia, então foi um sufoco pra gente começar a pagar aluguel. E foi uma conquista enorme. Eu me lembro que a gente foi olhar a casa, a gente alugou já praticamente a primeira casa que a gente foi olhar, porque qualquer casa parecia um palácio comparado à casinha que a gente morava antes, né? A gente encontrou uma casa muito mais espaçosa, muito mais bonitinha, as paredes tudo bonitinha. Ela tinha acabado de ser reformada, estava bem bonitinha ela. E na cerâmica, gente, era um sonho, parecia um sonho. E aí a gente nem olhou muito os detalhes, a gente ficou tão deslumbrado que a casa era linda, perfeita, o que a gente queria. Ficou tão deslumbrado, e a gente podia pagar finalmente, que a gente pegou nossas trouxas e foi-se embora. A gente comprou os móveis, que a gente foi na rua, sabe, no Atacado dos Presentes, lá em Recife tem uma loja bem grande assim de coisa pra casa que chama Atacado dos Presentes, que é tipo o Armarinho de Fernando daqui de São Paulo, lá é Atacado dos Presentes. A gente foi, eu fiz a feira, comprei sacolona de coisas pra casa, a gente comprou móveis que tava faltando, comprou mesa que a gente não tinha, comprou rack que a gente não tinha, comprou tapete, sofá, gente, eu me lembro até hoje, foi uma felicidade imensa, a gente um trabalho danado de organizar as coisas da mudança, mas foi muito bom, foi muito satisfatório, foi a realização de um sonho pra gente. A gente morou nessa casa por 2 anos, a gente foi muito feliz lá, tivemos muitos momentos, assim, muitas lembranças, muitos momentos marcantes. Inclusive foi morando lá que eu descobri que estava grávida, eu passei minha gestação toda morando lá. Foi lá que eu construí o quartinho do meu filho, o quartinho de Ian, que era meu sonho. Antes de eu pensar em engravidar, eu já tinha um sonho de um quartinho bem bonitinho, assim, do meu filho ou da minha filha. Eu fazia um quartinho todo montadinho, todo bonitinho, enfeitadinho. Então foi lá que eu realizei esse sonho. Eu pintei parede, eu deixei tudo do jeitinho que eu sempre quis. Os dois trabalhando, né? Então a gente tinha condições, tinha uma condiçãozinha melhor de comprar essas coisinhas da gente e deixar a casinha arrumadinha. E aí, Ian nasceu, foi morar lá, foi a primeira casa dele lá, né? E com o tempo a gente foi percebendo coisas que a gente não percebeu, os defeitos nessa casa, sabe? Que a gente não percebeu quando a gente foi alugar, porque a gente tava deslumbrado, olhando, meu Deus, a casa é muito linda, perfeita, era tudo que eu queria. A gente não percebeu, acho que a gente não costuma perceber detalhes, que a gente só consegue perceber morando, né? Que dava para ter percebido, mas a gente não tinha experiência, é que essa casa ficava nos fundos da casa do dono. Isso não é muito bom, porque a gente tinha um beco assim que era independente, a gente passava para poder sair dessa casa, a gente tinha que passar por um beco, mas assim, você não tem a visão da rua, era uma casa lá pra dentro, sabe? Eu sentia muita falta de um terraço, é como se eu ficasse isolada da rua. Pra gente chegar na rua, a gente tinha que andar o beco todinho e ir pra fora. Era muito isolado, a gente não tinha muita privacidade, que quando a gente saía, entrava, o beco dava pra janela do dono, então ele via tudo. E além disso, como era uma casa nos fundos, não tinha janela. E a gente não sabia, quando a gente foi olhar, a gente não sabia o quanto era quente, que Recife já é uma cidade quente, né? Um lugar quente. Nordeste, Recife é muito quente. Imagina numa casa sem janela, sem terraço, você não tinha terraço. Imagina, você não tem o seu terraço, sua área, assim, a areazinha de frente da gente, dava de frente para um beco, então não era muito ventilado, não tinha janela na sala, não tinha janela nenhuma na cozinha. Tinha 2 janelas assim nos quartos. A janela de um quarto era de frente para o outro quarto, então não tinha ventilação direito ali. Era muito abafado, mas era muito quente. Quem me acompanha lá no Instagram já há um tempo, era a casinha abafada, a famosa casinha abafada que a gente morava. E aí com o Ian bebezinho, eu fui me incomodando muito isso de ser abafado. Eu morria de pena do bichinho com calor. E aí a gente chegou até a colocar ar-condicionado no quarto, pensando nele, sabe? Pensando em um conforto melhor, em dar um conforto melhor pra ele, que a gente já tinha morado lá há anos e passava, sabe? A gente passa. Mas com filho, com bebezinho é muito ruim. A gente comprou ar-condicionado, mas não tinha condições de ficar com o ar-condicionado ligado 24 horas por dia, porque Recife é quente de manhã, de noite, de madrugada, qualquer horário que você imaginar tá quente. Nessa casa, principalmente, era quente demais. Então, pra aliviar de verdade, não é só na hora de dormir ou só em um momento do dia. Tinha que ser 24 horas por dia. Não tem bolsa que aguente
pagar a conta de um ar-condicionado ligado 24 horas por dia. E aí cada vez mais a gente foi sentindo necessidade de se mudar para um lugar mais ventilado, sabe? A gente encontrou um apartamento que era menorzinho, era praticamente a mesma faixa de preço do aluguel que a gente pagava lá. Só que ele era um apartamento menor, mas tinha janela, era bem ventilado. Então, gente, foi um sonho. A janela na sala, cortina, o apartamento era lindo, era pequenininho, assim, era simplesinho também, mas era lindo demais. Foi muito gostoso morar ali. Eu quis de todo jeito fazer refazer, né, o quartinho de Ian. Eu quis refazer porque, gente, era meu sonho. Eu só tinha ficado lá alguns meses com um quartinho, né, de bebê. Eu disse, não, a gente vai morar aqui agora, então eu quero refazer. A gente teve trabalho, pintou parede, fez tudo de novo. Bateu prego na parede, colou roda-amigo. Foi um trabalho danado, mas eu fiz questão de refazer porque eu queria que meu filho tivesse aquele quartinho bonitinho que eu já tinha idealizado há tanto tempo. E aí a gente comprou alguns móveis que os que a gente tinha já, né, esse tempo todinho, já tinha móvel já ficando velho. A gente precisou recomprar alguns móveis. Foi um corre-corre imenso de mudança, só que dessa vez tinha um bebezinho pra gente cuidar. Tinha que ajeitar a parede, fazer a mudança, né, toda, organizar toda a gente. Foi um trabalho imenso. E depois de um mês só morando nesse apartamento novo, Márcia recebeu uma proposta para trabalhar aqui em São Paulo, uma proposta muito boa. A gente vir para São Paulo, tinha que vir morar aqui e a gente veio. Como a gente tinha acabado de começar um contrato de aluguel, né, que a gente tinha acabado de alugar o apartamento, a gente teve que fazer como é que chama? A rescisão, né, do contrato. A gente teve que parar o contrato porque a gente tinha que se mudar. Não teve escolha, a gente pagou multa de 3 meses de aluguel, a gente teve que vender e doar muito, praticamente tudo que a gente tinha, todos os imóveis que a gente tinha, porque a gente ia refazer a vida aqui em São Paulo. E aí viemos com a cara e com a coragem. Chegando aqui, a gente não fazia ideia em que lugar que a gente ia morar, porque a gente não sabia onde era bom, onde era perigoso, onde não era. Todo mundo falava pra gente, não mora. Eu pensava, não, acho que eu vou morar em tal lugar. O pessoal dizia, não vai não, que lá é muito perigoso. Aí eu dizia, não, acho que eu vou. Não, lá é muito perigoso. A gente não fazia ideia onde era perigoso, a gente não sabia se era alarme do povo, a gente não sabia de nada. A gente veio parar aqui no Brás, que é onde eu tô aqui no Brás, onde a gente mora hoje. A gente encontrou esse apartamento, gente, lindo demais. Eu jamais imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que eu iria morar em um lugar assim um dia. Quando a gente viu o apartamento, o condomínio é muito lindo, o apartamento é lindo, chique. E a gente podia pagar, a gente viu, não, a gente pode pagar? Pode. Então, vamos alugar, qualquer coisa a gente vai para outro, a gente sai e vai para outro. E aí, quando eu cheguei, né, tem um teto rebaixado da sala, eu disse, não, quero LED aqui. Eu quero uma cortina, que é aquelas cortinas que não é de varão, como é o nome? Cortina de trilho. Quero cortina de trilho aqui. Eu quero um móvel aqui, eu quero prateleira no quarto de Ian, que eu quero fazer tem uma ideia nova agora de um quartinho diferente para ele. A gente comprou fogão, máquina, comprou todos os móveis que a gente precisava, né? Saiu comprando. Primeiro a gente começou a dormir em colchão inflável. Gente, quem me acompanhava lá nos stories já viu tudo que eu mostrava lá. E a gente comprou os móveis, todos os móveis principais que a gente tinha necessidade, principalmente de cozinha, que é o mais urgente. A gente começou pelos eletrodomésticos da cozinha. Passou meses e meses pagando as parcelas dessas coisas que a gente comprou, mas aluguel, gente, foi aí que eu comecei a encher o saco de pagar aluguel. Foi aí que essa vida de viver pra lá e pra cá, de aluguel, foi começando a me encher. A gente tá aqui há quase 2 anos, aqui em São Paulo, né, nesse apartamento. A gente nunca morou em outro lugar, sempre foi aqui. E nesse tempo a gente percebeu que o aluguel aqui é muito caro. Por mais que seja tudo lindo, um sonho, a gente não tem necessidade disso. Não tem necessidade de luxo, não tem necessidade de condomínios bonitos, chique. Não precisa, a gente não precisa disso. Eu mesmo não sinto essa necessidade de ter isso, sabe? A gente pode se mudar para um lugar mais barato, bem mais barato, pagando bem menos, indo para um lugar mais simples. E foi aí que a gente percebeu, sentiu essa necessidade de se mudar daqui, desse apartamento. Foi aí que eu fui perdendo a vontade de colocar LED, eu fui morgando com esse negócio de colocar LED, de colocar cortina, porque eu já vou me mudar de novo. Eu vou sair desse apartamento aqui qualquer dia para me mudar para um que seja mais barato, porque a gente vai economizar dinheiro, não tem necessidade de estar gastando tanto dinheiro com aluguel. E eu sei que não adianta mais eu colocar LED, eu colocar cortina, eu colocar nada disso, porque eu vou ter que me desfazer de tudo de novo. E, por exemplo, a gente não colocou prateleira no quarto de Ian, porque a gente sabia que ia ter que furar a parede
E além do trabalho todo de furar a parede, a gente já tinha experiência de ter colocado prateleira lá nas outras casas que a gente morou. E na hora da gente sair, teve que tampar os buracos. Foi muito trabalhoso para sair também. Quando você pinta a parede, você precisa, sei lá, você alugou um apartamento com a parede branca e você quis pintar a parede de azul, como foi o quarto de Ian. Na saída, a gente teve que pintar todo o quarto de volta de branco para deixar tudo do jeito que tava. Gente, isso é um saco. E aí o tempo foi passando, né? A gente sabia que ia alugar, a gente foi olhar olhou vários apartamentos, chegou aí em alguns apartamentos a olhar, viu, e acabou que, sei lá, por algum motivo a gente não foi. Teve um que a gente quase fechou, mas não deu certo. E o tempo foi passando e nem a gente sai daqui e nem nem a casa fica, o apartamento fica do jeito que eu queria. E eu sei que no próximo que a gente for também vai ser temporário, que eu acho que eu não vou ter vontade de organizar nada, de deixar tudo bonitinho, decorado, porque eu sei que vai ser temporário. Depois de uns anos eu vou sair dali e vou ter que arrumar tudo mais uma vez. Gente, eu tô de saco cheio. Aí eu olhando pra Ian, né, quando a gente veio pra cá, pra São Paulo, Ian tinha só 10 meses. E o menino com 10 meses já tava no terceiro quarto dele, terceira casa que ele morava. Primeiro ele morou na casinha abafada, né, quando ele nasceu, ele foi a primeira casa dele lá. Depois ele morou lá num apartamento pequenininho, que a gente refez o quartinho dele com a listrinha e tal, tudo bonitinho. Foi o segundo quarto dele. E o terceiro que foi aqui em São Paulo. Então a gente já tava pensando no quarto, a quarta casa do menino. Eu sei que a gente não vai parar no quarto, na quarta casa, porque a gente não vai morar lá pra sempre. Uma hora a gente vai ter que sair de lá e ir pra outra. E Ian vai crescer sem referência de um lugar dele, sabe? Andando de um lugar pro outro. Ele não vai ter amizade fixa, porque sempre vai... uma hora ele vai ter um amigo aqui no bairro, depois ele se muda, vai para outro bairro, vai ficar longe desse amigo, vai fazer outro amigo lá, depois ele muda de novo. Gente, eu não quero isso. E escola também, eu fico pensando, escola, o menino vai estudar 1 ano numa escola, aí depois se muda, ele vai estudar 2 anos em outra escola, depois se muda mais 1 ano em outra escola. Isso tem me incomodado demais, sabe? E aí, ultimamente, isso não me incomodava muito, só que com toda essa experiência, acho que a gente vai ficando velho, tô querendo um cantinho pra mim. É o meu sonho, o maior sonho hoje. Eu ter a minha casinha, eu fazer a minha decoraçãozinha lá, sabe? Deixar tudo do meu jeitinho, que eu sempre quis, colocar a minha cortina, colocar LED onde eu quiser, colocar prateleira onde eu quiser, porque eu sei que ali é o meu cantinho, que eu vou ficar ali sempre, colocar Ian numa escola que eu sei que ele vai ficar ali, ver ele fazendo amigos ali, que eu sei que ele vai ter uma referência ali naquele lugar. Como eu tive, foi assim, eu cresci num lugar, eu não fiquei rodando de um lugar para o outro. Eu cresci num lugar fixo, eu tinha meus amigos, eu tinha a minha escola, então eu quero isso pra ele também. Tanto pra ele, né, porque depois que ele crescer, aí ele decide a vida dele, ele vê o que ele quer. Mas eu quero isso pra ele enquanto ele tá pequenininho, enquanto ele tá morando com a gente, e pra mim também. Porque eu já tô cansada de fazer minhas coisinhas, deixar tudo bonitinho e depois ficar me mudando, aí estraga o móvel, porque o móvel não consegue ficar andando muito de um lado pro outro. Esse móvel barato que a gente compra. Não dá pra você ficar monta, desmonta direto, porque ele já vai começando a ceder. Então, gente, é muito aperreio. É um lado ruim de aluguel que nem todo mundo fala. Eu não quero mais ficar tendo essa preocupação de tirar tudo, devolve pro dono, pinta a parede de volta, tampa o buraco, devolve pro dono, próxima casa. Aí vive lá, sei lá, 2 anos, sai de lá, tem que deixar tudo próximo à casa. Isso eu não quero mais essa vida. Quero um cantinho que eu sinta realmente que é meu, sabe? Porque eu olho pra tudo isso aqui, essa janela, essa cortina aqui, esse quarto, eu sei que isso aqui não é meu. A qualquer momento o dono pode, sei lá, falar com a gente amanhã, o dono desse apartamento aqui pode falar com a gente amanhã e dizer, ó, eu vou precisar desse apartamento porque eu quero morar aí, sei lá, minha filha quer morar aí. E vou precisar que vocês devolvam um apartamento e a gente vai ter que procurar outro nas pressas e sair. Até os móveis que a gente tem aqui em casa, sabe Deus se a gente vai precisar vender tudo de novo, doar tudo de novo. E aí tem gente que fala, e realmente é verdade, que mas casa própria você também, pode ser que você precise se mudar, pode acontecer também, e pode, mas as chances são bem menores. E assim, eu sei que um dia eu vou postar um vídeo aqui mostrando pra vocês um tour pela minha casa nova. Eu já consigo imaginar esse dia, esse vídeo. Não sei como é que vai ser a casa, não sei aonde vai ser, não sei quando que vai ser.
Mas eu sei que a gente um dia vai conseguir. Vocês aguardem, eu quero que vocês estejam aqui. Se inscreve no canal, tá? Pra você ver esse vídeo. Futuramente ele vai estar aqui no canal. Um dia eu tenho fé que eu vou postar esse vídeo de tour pela minha casa nova. E comprando os móveis, decorando a casa do meu jeitinho. Eu sei que eu tenho a decoração todinha aqui na minha cabeça. Todinha. Eu sei como vai ser a cozinha, eu sei como vai ser o quarto, sei como vai ser o quartinho, sei como vai ser a sala. Eu sei toda a decoração, só falta a casa e o dinheiro. Mas eu sei, eu tenho fé que eu vou trazer esse vídeo aqui um dia pra vocês. Vocês vão estar aqui pra ver a realização desse meu sonho. Eu não sei se vai demorar, não sei se vai ser rápido. Espero muito que seja rápido, não sei se vai demorar. Mas eu vou conseguir, vocês vão ver. Eu lembro que quando as pessoas me perguntavam, qual é o teu sonho? Eu respondia coisas bestas, sabe? Tipo, sei lá, quero um closet, eu quero uma penteadeira, sabe, essas coisas bestas. E hoje em dia, é engraçado como as coisas mudam, né? Hoje em dia eu só queria um cantinho pra mim. Não precisa de nada chique, não precisa ser nada extravagante, nada bonito, nada rico, nada caro demais. Pode ser bem simples, eu só queria um cantinho meu pra eu ajeitar do jeitinho que eu sempre quis, pra eu decorar do meu jeitinho, sabe? Que eu sei, que eu olho, que eu saiba que aquilo ali é meu. Esse é o meu sonho hoje. Então, gente, foi só um desabafo. Uma conversa da gente entre amigas, né? E contar pra vocês que eu tô um pouquinho do resumo. Eu nunca tinha contado isso aqui no canal, né? Eu já tinha falado várias vezes, tinha mostrado vídeos, fotos lá no Instagram, mas eu não tinha mostrado aqui no canal ainda. E é isso, foi um desabafo. Me fala aqui nos comentários se você mora de aluguel ainda, se você também tem esse sonho, se você já realizou esse sonho, como é que foi. Se valeu a pena pra você, me conta aqui nos comentários. Eu vou ficar lendo com muito carinho, vou tentar responder todo mundo. E é isso, gente. Foi meio na doida aqui esse vídeo, mas foi só pra gente conversar mesmo. Me fala também se vocês gostam de vídeo assim, tá? Porque aí eu venho aqui pra gente conversar mais vezes. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Curte aqui pra eu saber se vocês gostaram, tá bom? E me segue lá no Instagram, @VanessaPereiraV. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.